Olá, virtuosas, sejam todas bem-vindas. Por aqui você aprende como emagrecer de forma leve e descomplicada. E o tema da live de hoje é alimentação saudável pelos olhos de Deus. O que será que a Bíblia fala sobre o autocuidado? Oi, Jussane, será que o nosso Criador fala sobre o cuidado com o corpo? Então fica até o final dessa live, porque se você é cristã, você vai encontrar um motivo a mais para cuidar do seu corpo. O autocuidado vai fazer ainda mais sentido para você. Então, como vocês sabem, hoje tem uma convidada muito especial, ela já está por aqui, a Paola. Já vou fazer o convite para ela poder se apresentar para a gente iniciar esse tema. Alimentação saudável pelos olhos de Deus. Então, deixa eu convidar ela aqui. Já fiz o convite. Vamos esperar ela aceitar. Oi, Paola. Oi, Lê. Tudo bem? Tudo certo? Consegue me ouvir, me ver? Tá tudo direitinho? Tá, bem tranquilo. Tá? Maravilha. Então, eu vou te apresentar rapidamente, depois tu fala um pouquinho também sobre ti. Mas a Paola, ela não trabalha na área da saúde, só para que todos saibam, mas é uma mulher de Deus, é uma mulher que busca muito esse autocuidado, né? Já está há muito tempo nessa caminhada. Então, deu uma travada aqui para mim. Vamos ver se vai conectar. Tá travando Oi. muito para mim. Será que é a minha internet ou a tua? Agora, para mim, o teu vídeo tá travando. O meu continua aparecendo. Vê se agora tá ok. 3G para ver se melhora. Peraí. Tá. Até se vocês puderem falar aqui nos comentários se tá Agora travando tá o no meu 3G. vídeo ou da Tá me ouvindo? Paola. Tá bem travado para mim. Vamos ver agora. Vê se foi. Para mim tá ok. Tô te ouvindo bem. Agora sim, eu tirei do Wi-Fi, acho que melhorou no 4G. Isso. Vamos Para mim tá ok. Até se vocês puderem nos auxiliar, dizendo se alguém travar, quem tá travando, para a gente poder mudar aqui a internet, tá? A Paola sumiu, tá normal. Então acredito que voltou agora. Então, lá. só para dar uma apresentação da Paola, né? Ela não é da área da saúde, mas é uma mulher de Deus, é uma mulher que busca muito esse autocuidado. Inclusive, a gente tem um projeto social juntas, ela é mentora do nosso projeto, eu sou a Nutri do projeto, mas já é sobre esse tema autocuidado, né? O que Deus fala sobre isso? Então, segundo a ótica de Deus, como que nós deveríamos cuidar do nosso corpo, do nosso tempo? Então, a Paola não é da área da saúde, mas entende muito sobre o assunto e vocês vão ver aqui na live. Então, pode falar um pouquinho de ti, da tua caminhada. Obrigada, Lê. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão importante, né, e que não é muito discutido na nossa sociedade, né? A gente vê um padrão de beleza e às vezes a gente tenta se enquadrar naquele padrão de beleza, mas vai muito além disso, né? Vai na autoestima, vai na consciência do que tu está fazendo, vai em você ter saúde, né? E não só um corpo bonito. E então, meu nome é Paola. Nem sempre foi assim, então eu tenho uma caminhada muito longa com a nutrição, tentando me encaixar dentro desse mundo muitas vezes, mas não conseguindo, pensando que era algo difícil, pensando que não era possível, fazendo por um tempo, né? Então, eu acredito que Deus, ele realmente ele fala muito comigo através dessa área, porque eu passei por esse processo, né? Eu tentei muitas vezes mudar a minha alimentação, então eu era uma pessoa completamente desregrada. Eu lembro assim da minha infância, eu comendo pirulito, chiclete, salgadinho, tudo que tu possa imaginar de doce. Então eu viciei no doce, eu era uma pessoa completamente viciada em tudo que é tipo de besteira. E raramente me lembro comendo de um prato de feijão, um prato de arroz, tendo a consciência, a importância de saber, né, o que aqueles nutrientes iam causar no meu corpo e tudo mais. E até que eu casei com o Lucas ele é personal trainer, atleta de fisiculturista, e ali eu já fui mudando um pouco a minha alimentação. Foi um processo muito difícil, mas foi aos poucos.
Porém, sempre foi muito difícil porque eu era muito radical. Então, eu vou começar numa nutrição, eu vou fazer uma nutrição radical. Então, eu ia lá, fazia, tirava tudo que eu sabia que não prestava e conseguia fazer ali por 45 dias, 30 dias, 60 dias, mas quando eu voltava e comia tudo novamente. Inclusive, nesses 40, 60 dias, eu estocava tudo aquilo que eu ganhava para comer depois. Então, pensa no prejuízo. Então, a gente não vê uma evolução. E quando a gente não vê uma evolução, a gente desanima. Foi o que você falou hoje mesmo na live, né? Hoje de manhã. A gente vê por um determinado tempo, mas como a gente não é regrada, e frisando, eu sempre busquei a aparência, um corpo bonito, tentar me enquadrar naquilo que a sociedade impõe, que é bonito, cintura fina, abdômen definido, perna larga, né? E nunca me preocupei com a minha saúde. Então, acredito que por isso o senhor vem falando muito comigo. E para quem não me conhece, né, eu sou gestora do projeto Ressignificar Vidas, como a gente falou. E como que Deus falou comigo a respeito do corpo, né? De como a gente cuidar do nosso corpo. Quando Deus ele trouxe isso para minha vida, ele fez eu perceber ao meu redor o tipo de pessoa que tinha. E como eu sou cristã, o ambiente que eu mais frequento é a igreja. Então eu pude perceber que em torno de 80% das pessoas que frequentam a igreja, elas estão não sobrepeso, mas elas estão acima do peso. Dá de ver que não vive uma vida regrada no sentido da alimentação, não vive uma vida regrada no sentido de exercício, não chegava a ser sobrepeso, mas eles estavam, né, com um corpo mais inchado, dava de ver um corpo mais inflamado. Aí eu comecei a conversar e vi que as pessoas não cuidam do sono, e o sono é bíblico, né? O descanso é bíblico, e a gente sabe a importância do sono na nossa vida, do nosso corpo precisa descansar, né? Colocar tudo em ordem. As pessoas não tomavam água, e a gente sabe que a falta de água nos deixa estressada, causa várias coisas. Depois pode até falar um pouquinho sobre isso pra gente, né? Estresse. E aí o que acontece? Quando Deus me fez enxergar isso, eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia, ela vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu entendo o quê? Que essas pessoas que não tratam, que tratam o seu corpo de qualquer jeito, não entendem que o seu corpo não é seu. Mas o corpo é de Deus, nós somos apenas mordomos. E eu sei porque era assim na minha vida. Quando eu vivia no mundo, eu pegava balada em cima de balada, eu não dormia direito, eu me drogava, deixava meu corpo na exaustão, não me alimentava direito, não tomava água. Então, assim, eu nunca tratei o meu corpo como de outra pessoa meu, eu faço o que eu quero. A gente vive, quando a gente vive no mundo, aquele dia como se fosse o último dia. Então, eu vou vazar. Só que uma hora a conta Eu veio, botei isso né? aqui para falar depois, né? Até porque a interpretação errada, né, dessa frase de vou viver como se não houvesse o amanhã. Travou aqui para mim, me avisem se é só a Paola que está travada, se eu também estou travada. Só para eu ter certeza. Agora sim. Uhum. Assim, Voltou. eu até coloquei essa. Tá me ouvindo agora? Tranquilo? Sim. Eu Uhum. até coloquei aqui no meu script para falar sobre isso, porque a gente interpreta essa frase de forma errada, né? Ai, tem que viver como se não houvesse o amanhã. Mas a verdade é que essa frase está cheia de exageros. Então, é viver sem racionalidade, sem limites, é viver sem virtudes, é deixar simplesmente a vida nos levar, mas sempre em excesso. Porque tenho que viver como se não houvesse o amanhã, é como se a gente tivesse que se despedir de tudo a todo tempo. Eu tenho que me despedir da comida, eu tenho que me despedir da bebida, eu tenho que me despedir do açúcar, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Então a gente vive sem limites. E toda vez que tu se despede de algo como se não fosse haver o amanhã, tu exagera. Eu dou muito o exemplo do parente, né? Vamos pensar assim, quando tu pensar, eu tenho que me despedir, só hoje eu vou comer isso daqui. Ou opa, só hoje eu vou comer isso daqui, ou tenho que viver como se não houvesse amanhã. Vamos pensar num parente que mora longe e ele vem te visitar no Natal. Ele vai passar só o Natal contigo.
Então, tu só tem um dia para ficar com ele. É uma despedida. Então, tu vai aproveitar muito esse parente, tu vai ficar ao máximo com ele, tu vai querer todo o tempo que tu tiver com ele, tu vai aproveitar. E a mesma coisa com a comida. Toda vez que tu pensa, é só hoje. Ah, eu vou comer como se não houvesse um amanhã. Ah, nem sei se vou estar viva amanhã, então vou fazer dieta, vou me cuidar. Então, toda vez que tu vai se despedir de alguma coisa, tu exagera. E a Bíblia fala muito sobre moderação. Então, tem até aqui, eu coloquei dois, vai falando também, mas eu coloquei um aqui, não se entregue à glutanoria e evite o excesso, Isso. glutonaria, né? E tem, há um banquete em sua frente, mas você se alimenta com moderação, pois tem domínio próprio. Isso. Gente, isso tá na Bíblia. Não somos nós falando, né? Apesar de a gente acreditar muito nisso e falar muito sobre domínio próprio, porque o que é o domínio próprio? É saber dar limites, é saber dizer não, é entender que a gente não vai ceder todas as nossas vontades, não vai dizer sim para tudo. Então, ter domínio próprio, porque às vezes as pessoas esquecem que gula é pecado, Sim. né? Comer como se não houvesse amanhã, como eu estava falando, é pecado. Inclusive, dentro das igrejas, eu ouço muito eles falando assim: ai, casamento de crente é mais caro, porque come mais. Só que eles estão brincando com o pecado e não Exato. veem. Do espírito, vão ali se alimentam da palavra, mas e o corpo? O que nós precisamos entender é que nós somos uma tríade, nós somos formados por um corpo, uma alma e o espírito. E os três precisam estar alinhados. Se os três não estiver alinhado, vai descompensar em alguma área, né? Então, quando a gente cuida demais do nosso espírito, mas não cuida do nosso corpo, acaba refletindo na nossa alma e em toda a nossa vida, né? Até ali a Bíblia diz, a gente estava falando sobre o nosso corpo ser do Espírito Santo, e lá em 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Uau. Então a Bíblia deixa claro que o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é de Deus, o nosso corpo é morada, é um lar do Espírito Santo, né? E quando a gente pensa numa casa, quando a gente pensa no lar, nós, pessoas, né, comuns que vão comprar uma casa, a gente quer o melhor teto, o melhor gesso, o melhor móvel, o melhor piso, nós queremos o melhor. Mas se nós, quanto pessoas, queremos o melhor, morar numa casa linda e maravilhosa, por que nós entregamos o nosso corpo de qualquer jeito para o Senhor? O nosso corpo de qualquer maneira para o Senhor, sabe? Então, é isso que eu vejo que a gente precisa trazer para a consciência. O nosso corpo não é nosso, todos foram criados para um propósito. Paola, mas eu não sou crente, eu não acredito, mas está na Bíblia e é verídico. A gente vê os sinais, a gente vê que tudo está acontecendo conforme a Bíblia diz, e você acreditando ou não, você foi criado para um propósito. Paola, mas eu não entendo o meu propósito. Talvez você não entenda o seu propósito porque você alimenta só o seu corpo, mas você não alimenta o seu espírito, porque é o alimento do espírito através da palavra do Senhor, através do jejum, da oração, que vai te trazer a revelação de quem você é, do que você foi criado para ser. Identidade, né? Identidade, exatamente. Quando eu vivia no mundo, eu não sabia que eu era filha de Deus. Sabe? Eu sabia que Deus criou tudo, eu ouvia falar num Jesus que morreu, mas eu não entendia verdadeiramente. Então eu vivia a minha vida de qualquer jeito, pensando que o meu corpo era meu, que eu fazia o que eu quisesse, que eu tinha que sim estar no padrão para ser aceita no meio da sociedade, fazia as coisas de qualquer jeito, fazia para agradar as pessoas. Mas quando eu me encontrei com Jesus, quando eu realmente vivi experiências com Deus, no qual me dão a certeza de que Ele é real e de que sim, eu vim para cá com um propósito, Deus me revelou a minha identidade. Ele revelou que eu sou filha, que eu sou herdeira, que eu sou amada, que eu sou próspera. Vencedora. Uma vida abundante. Só que as pessoas querem viver uma vida abundante que Deus fala, mas não querem pagar o preço. E o que é pagar o preço, vamos dizer, né? É cuidar, é nos alimentar. Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso investir tempo com Ele. Se eu quero ter saúde, eu preciso investir tempo na saúde. Sabe? Eu vejo uma inversão de valores. Quando eu pergunto para as pessoas o que é mais importante, a tua saúde ou o teu dinheiro?
Ah, minha saúde, mas por que que você, então, trabalha 10, 12, 15 horas para ganhar dinheiro, mas não passa 1 hora na academia, não passa meia hora praticando atividade física? Então, eu vejo uma inversão de valores que nem eles mesmos sabem que eles Tem. estão invertendo. Sim, e eu falei muito sobre isso na live hoje de manhã, né, Paola, sobre valores, sobre viver valores, porque não é só entender sobre nutrientes, só entender sobre nutrição, porque tu vai estar nutrindo, né, de uma forma, só que, como a Paola falou, existem outras formas de a gente alimentar o nosso corpo, e o espírito é uma forma delas e muito importante. Quando a gente não sabe a nossa identidade, é que os problemas começam, que o desânimo vem, a ansiedade aparece, tu não sabe mais quem tu é. Então, quando tu te olhas no espelho, tu não te reconhece, quando tu é insatisfeita com o teu corpo, por que que isso acontece? Porque aquele corpo não representa quem tu é. Aquele corpo, tu é filha de Deus, tu é merecedora, tu merece viver mais, melhor, com saúde, sem dor de cabeça, com energia. Só o fato de tu ser filha de Deus, tu já é suficiente para saber que não é para ti viver com tantos desconfortos. Só de tu saber a tua identidade, como a Paola falou, né? Entender que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então, muitas coisas a gente não alcança na nossa vida porque às vezes a gente não se sente merecedoras. Então, quando tu ativa a tua identidade, quando tu nutre o teu espírito, tu também começa a cuidar da tua alimentação, porque tu vê que não faz mais sentido tu morar, se é o teu templo do Espírito Santo, e um corpo inflamado, um corpo cansado, um corpo se arrastando, que sai da cama querendo voltar porque acha que nunca dormiu o suficiente. Então, não faz mais sentido com a tua nova vida. Porque se é o corpo, templo do Espírito Santo, você merece viver mais, melhor e cuidar do seu templo. Isso, é sobre isso, né? Até a gente ouve dizer assim, né? As pessoas falam que, para tudo há um tempo. A gente sabe que para tudo há um tempo, mas quando se trata da morte, fala que Deus já tem dia e horário, né? No céu. Mas se ele nos criou para um propósito, se ele veio para nos dar vida, isso quer dizer que sim, ele tem o controle do nosso dia e da nossa hora. Mas a Bíblia nos adverte dizendo que nós podemos ir antes do tempo. Lá em Eclesiastes 7:17 diz assim, ó, não seja demasiadamente ímpio e nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? E ele nos deixa uma pergunta. O que ele está querendo dizer? Que quando a gente é tolo, né, quando a gente não tem um entendimento, quando a gente vive de qualquer maneira, a gente sim pode morrer antes do tempo. Assim como a própria Bíblia diz que se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, prolongaria os nossos dias na terra. Então, assim, aquela pessoa que vive de forma tola, que não se cuida, que não se alimenta bem, que não pratica atividade física, que não gera energia para o seu corpo, que não gasta, o que acontece? Ela está vivendo de forma tola e ela pode ir embora sim. E tem vários casos. Inclusive, eu falo do Robert Murray, ele era um grande avivalista do século XVIII, lá na Inglaterra, e aos 29 anos ele morreu, e antes de ele morrer ele deixou uma carta que dizia assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e a mensagem morreu junto. Ou seja, ele era um grande avivalista. Ele alimentava o espírito dele na palavra. Ele ganhou muitas almas para Jesus, mas só até os 29 anos. Porque quando ele se deu conta, já era tarde. A doença já tinha vindo, não tinha mais o que fazer. E aí o que acontece? Ele deixou de viver o seu propósito na Terra por mais tempo. Então, assim, você não cuidar, você comer erroneamente, talvez não vai te impedir de ganhar o céu, mas pode fazer você ir para lá mais cedo, sabe? Então, a gente precisa ter essa consciência. E ele ainda adverte, ele fala assim, ó, portanto, pratiquem atividade física, durmam cedo, bebam muita água, se alimente bem. Aliás, o seu corpo não é seu, mas todo o seu corpo, alma e espírito pertence a Deus. Olha que mensagem maravilhosa. Então, ele no leito do hospital, no leito da morte, dizendo, gente, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Vão cuidar do corpo de vocês. Vai colocar, o nosso corpo foi feito para ser colocado em movimento. Sabe? Vamos dizer assim pro meu coração, coração descansa aí, ó, só não se movimenta por 5 minutos, eu morro. Intestino para de funcionar por 2, 3 minutos, o que vai acontecer, sabe? Então, o nosso corpo foi feito para ser colocado em movimento. E o que eu vejo muito é as pessoas dizendo que não tem tempo.
E a gente sabe que aquilo que a gente repete sempre, não é tempo, é prioridade. Por Total. muito tempo, é prioridade para mim. Quando é prioridade para você, você vai dormir um pouquinho menos para praticar uma atividade física, você vai acordar mais cedo, você vai encaixar no horário do seu almoço, no seu domingo, que você tem o domingo todo que você gosta de sair, visitar a mãe, passear, você vai ficar 1, 2 horas mais cedo organizando a sua comidinha da semana. Mas o que que acontece? Nós precisamos entender que não é sobre ter um corpo bonito. Não é sobre fazer uma dieta restrita, é sobre você escolher ter um estilo de vida saudável. Quando eu entendi isso, virou a chave de uma forma extraordinária. E foi quando tu entrou na minha vida também. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu sempre falo isso. Lê, meu Deus, é uma nutricionista, uma pessoa de um coração gigante, com conhecimento incrível. E eu creio, assim, que tu és muito usada por Deus, muito mesmo. Amém. Assim, ó, é extraordinário. O que eu tô vivendo na minha vida com alimentação, depois que você chegou, depois dos gatilhos mentais que eu tive através dos seus ensinamentos, como, por exemplo, ter a consciência, parece uma coisa tola, mas ter a consciência do que comer. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito agitada. Então, a minha casa em cima era uma bancada, não tinha mesa. Então, eu não comia, eu não parava para ter a consciência do que eu estava comendo. Era sempre esquentando o prato, fazendo uma coisa, esquenta de novo, requenta e come. E aí, quando eu trouxe, né, depois das nossas conversas e tudo mais, a importância da consciência, de você saber o que você está comendo, o que, que aquele alimento vai causar no seu corpo, trazer para sua consciência se você precisa, sabe? E eu vejo que a gente faz muita coisa por hábito, muita coisa involuntária, Automático, né? automático, de forma automática. Por exemplo, hoje eu já tenho uma constância na minha dieta, eu consigo seguir. Cada projeto que a gente faz eu aprendo muito, sempre Deus me revela algo novo. E só que a gente precisa se desafiar. E aí tu falou agora há pouco sobre o domínio próprio. Eu comecei uma alimentação bem restrita segunda-feira. Por quê? Hoje eu já consigo ter constância na minha dieta. E não é só sobre isso. Quando você aprende a ter constância na dieta, você aprende a ter constância na palavra, você aprende a se disciplinar no seu trabalho, você aprende a ser organizada. Então, assim, ó, é um conjunto de coisas que vem Total. quando você. Isso, quando você aprende a ter o domínio próprio. É, até eu falei hoje de manhã na live, né? O modo como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se Exato. tu queres disciplina, né, na tua vida cristã, se tu queres disciplina no teu trabalho, em outras áreas da vida, cuidar do corpo é uma ótima iniciativa, porque como tu faz uma coisa, tu faz todas as outras. E quando a gente tem dúvida do que comer, tá, mas o que que seria, né, uma alimentação saudável? Eu falo muito, gente, que se a gente comesse o que Deus nos deixou, o que realmente vem da natureza, o que é natural, o que não vem em pacotinhos, porque a gente está sempre pensando assim: o que que eu como para emagrecer? Como se fosse uma comida diferente, como se eu tivesse que comer isolado da tua família. Ah, minha família vai comer essa comida e eu que quero emagrecer, vou comer essa. Não, o que que Deus nos deixou? Tem até aqui uma passagem que eu anotei, né? É, quando criou o mundo, Deus deu ao homem todos os vegetais, cereais e frutos como alimento. Depois do dilúvio, Deus também deu os animais como alimento. Então tá aqui a resposta. O que que a gente deveria comer? Salada, legumes, frutas, proteínas magras, cereais, é o que Deus nos deixou, é o que realmente vem da natureza. Mas muitas vezes a gente tenta complicar, né? Que é buscando algo que é mais caro, buscando suplemento. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não tenho tempo. Sempre buscando algo a mais para dificultar o processo. Mas se a gente seguir a palavra, a gente vê que é comida de verdade. Então, não são coisas milagrosas, não são coisas, sabe, que não tem às vezes. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar frutas vermelhas. Ah, mas eu não posso viajar para trazer aquele chá lá que é o melhor que disseram, sei lá de onde que vem. Então a gente sempre busca alguma coisa para complicar. Quando na verdade a alimentação saudável pode ser simplificada, pode ser mais leve, mas a gente deve buscar realmente esse ser mais simples, né, nas nossas escolhas, que aí a gente não erra. É verdade. Isso não significa dizer que a gente não pode comer outras coisas, que a gente não Total. pode comer um chocolate,
a gente não pode comer um sushi, que a gente não pode ir num rodízio de pizza. Não significa isso. Significa que a gente não precisa comer isso todo dia, toda Sim. hora, né? E a indústria vem e traz pra gente esses alimentos embutidos, essas coisas mais rápidas, essas coisas mais prontas, e a gente acha que tá tudo bem. E, na verdade, cada coisinha vai fazendo o nosso corpo ficar inflamado, cansado, vai destruindo o templo do Espírito Santo e a gente nem vai percebendo, né? E a própria Bíblia diz que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas ser renovado pela transformação da nossa mente, né? Então, se a indústria nos faz isso, se a nossa mãe não tinha o entendimento, não tinha o conhecimento da palavra, nos deu alimentos embutidos a vida inteira, pô, hoje a gente está tendo acesso às informações, hoje a gente está tendo o conhecimento da palavra. Então, se eu vivi até aqui, eu não vou fazer com a minha casa, eu não vou fazer com meu filho, e ainda é uma luta muito grande, porque eu tenho um filho. Quando eu chego na minha mãe, o que que tem na minha mãe? Tem bolo, tem mortandela, tem presunto, tem tudo que tu imaginar que uma criança gosta, tem. E aí a mãe começa, posso dar isso pra ele? Posso... Mãe, não, não, eu vou fazer uma crepioca pra ele. Não, mãe, isso não. Nossa, a minha mãe chegou a falar essa semana assim pra mim. Posso dar um todinho pra ele? Eu falei, não, mãe, ele tem iogurte zero em casa. Tá, posso dar então um bolo pra ele? Não. Ela foi falando, dela assim, tu não tens noção o quão difícil é uma criança querer comer e não poder. Eu falei, mãe, parece que eu tô maltratando meu filho. Ele pode comer, Uhum. só que eu ensinei ele que besteira final de semana. É um agrado final de semana para ele, não é todo dia. Na minha casa ele não me pede, então aqui. Então as pessoas Ainda olham mal olhada, assim, no entendem sentido de achar como algo ruim, né? Então, um exatamente adulto que se cuida é lindo, mas uma isso. criança que não pode comer açúcar, nossa, que mãe neurótica. Só que as pessoas não imaginam que esta criança que come sem limites, essa criança que come muito açúcar, vai ser o adulto com diabetes, vai ser o adulto com transtorno alimentar, vai ser o adulto ansioso, vai ser o adulto com insatisfação do corpo, porque é o que ele está aprendendo na infância. Então, não vai ser diferente na vida adulta se é o que ele está aprendendo como certo, né? Então, não faz sentido Isso. a gente cuidar da nossa alimentação, pensar somente no estético. Então, eu me alimento bem só para ficar magra. Mas o meu filho está comendo miojo, meu filho está comendo o que eu faço ali rápido, que eu tenho preguiça de cozinhar para ele, mas a minha comida da dieta, porque eu tô de dieta para emagrecer, então a minha comida é sagrada. Mas às vezes a do filho não está sendo olhada. É bem sobre isso. Eu sei porque eu fiz isso, né? Como meu filho tem 4 anos, eu falei que eu mudei desde que eu te conheci, mudei por completo, assim, né? Desde que eu te Uhum. conheci, tem 1 ano e pouquinho. Mas meu filho tem 4 anos. E o que que eu percebi? Que ele estava ficando viciado como eu. Ele acordava pedindo doce de manhã. E aí, até que eu trouxe para consciência, eu falei, cara, o que que acontece? Se tiver mãe aqui, vai entender. Quando a gente é viciado em algo, a gente come com muito prazer. Porque nos dá prazer imediato, né? Então a gente come com prazer. Então, se o nosso filho pede, como é que eu não vou dar para ele? É tão gostoso para mim, então eu vou dar para ele. E aí a gente acaba domando eles dessa maneira, erroneamente. E aí o que que acontece? Quando você quer mudar, ele não tem o entendimento que ele precisa mudar, ele sempre comeu. E aí quando você quer mudar, ele fica te pedindo e parece que você não está sendo boa quando você não dá. Só que na verdade, não, se você já quer parar porque você é viciada, porque você trouxe para a consciência que está te fazendo mal, você vai querer deixar Vai dar continuar pro fazendo filho. mal para o seu filho, né? Total. E a Bíblia, E ela só diz para sobre... Pode falar. Deixa eu só complementar rapidinho essa questão dos nossos filhos, né? De como nós estamos criando eles, porque muitas mães, sem julgamento, né? A gente está aqui para refletir, todo mundo erra, mas é realmente para trazer essa consciência, porque muitas vezes nós damos doces para os nossos filhos como forma de recompensa. Uhum, Então, se tu me obedecer, tu vai ganhar um doce. Se tu comer até o fim, se tu comer tudo, tu vai ganhar a sobremesa. Então, tu não vai comer a sobremesa. Primeiro, se tu fala que ele tem que comer tudo, tu obriga ele a comer tudo, isso não é à toa que hoje os adultos não conseguem parar de comer, porque o teu filho já estava saciado, mas tu ensinou o teu filho que, tá, tu não tá mais com fome, mas tu vai comer tudo porque tem uma recompensa. Então, é aquele adulto que come sem parar, não sabe o controle, come sem fome e ainda quer uma sobremesa no final. Tá, ó, se tu me obedecer, se tu ficar quietinho, tu vai ganhar um doce, mas tem que merecer.
Sabe o que que acontece com adulto? Que é o que acontece hoje com a gente? Ah, eu mereço comer um doce. Isso. Trabalhei muito, eu mereço comer um doce. Hoje eu tô cansada, mereço uma pizza. Gente, tudo, não tudo, mas muitas coisas a gente carrega da nossa infância. Então, não faça isso com seus filhos, né? Eu sei que é inconsciente porque a gente quer fazer o melhor por eles, mas algumas coisas a gente leva para nossa vida adulta e depois a gente tem dificuldade de mudar. Então, não é ser neurótico, ele vai ter vida de criança, ele vai na casa da avó e vai comer um bolinho, ter memória afetiva, vai sentar na mesa, comer o mesmo que os primos. Só que isso é exceção, isso é um final de semana. Mas e na tua casa? O que que tem à disposição? O que que tu deixa em cima da mesa? A frase que eu falo muito, né? A Paola sabe. Exceção não se estoca. Então, tá, se tu não queres que o teu filho coma todos os dias, por que que tu compras? Ah, mas final de semana ele vai lá na avó e não tem como evitar. Ok, é o final de semana, é pontual, mas agora tu tens controle do que tem dentro da tua casa. Porque muitas vezes a gente fala, né? Ah, não tem jeito, ele só quer comer isso, só pede isso. Mas quem leva para casa? Quem faz as compras? Não é a criança, são os pais. Então a responsabilidade é nossa, né? A gente precisa assumir essa responsabilidade para ter o poder de mudança. É verdade. Não tem como ter resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, né? Uhum. E a gente sabe que a mudança é sair da zona de conforto e não é fácil, Não, né? Tudo é um não. processo. Mas eu posso dizer, olha, eu tentei anos com várias nutricionistas, não foi fácil. Até porque eu chegava lá, a primeira coisa que elas queriam fazer era tirar tudo que eu gostava, né? E aí a nutrição mais leve veio para mostrar que tudo pode, mas com consciência. Eu amei isso. Eu achava engraçado ali a consultoria contigo, eu olhava pro Lucas e falava assim, olha, amor, isso aqui me tirava, olha só, ela disse que eu posso, né? Então, tipo, aquilo ali fez com que eu me apaixonasse. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, Lê, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que todo o nosso corpo, alma e espírito deve ser preservados e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Olha só, deve ser preservado. De que maneira nós temos preservado o nosso corpo, né? De que maneira nós estamos cuidando do nosso corpo? Será que nós temos um corpo inflamado, um corpo adoecido, ou será que nós temos um corpo saudável, segundo o que o Senhor espera? Como tu bem colocaste, se a gente se alimentar daquilo que o Senhor nos deixou, o nosso corpo seria perfeito. E a gente vê isso através de Jesus. Jesus ele precisava andar de cidade a cidade. Naquela época não existia carro. Naquela época ele fazia isso a pé. Então era dias caminhando. E como será que ele era? Será que se ele fosse um obeso? Será que se ele tivesse o corpo dele completamente desestruturado, não tendo sono direito, não se alimentando bem, será que ele teria energia suficiente para andar de uma cidade a outra? Então nós vemos que Jesus, sim, Jesus ele era saudável, né? Então, por isso nós devemos preservar, porque ele é o nosso espelho. A Bíblia diz que ele orava, que ele jejuava, né? Jejum através não só para o corpo, claro que ajuda, mas mais em questão do espírito, em questão de ele estar conectado com Deus, pedindo ajuda para Deus. E aí vai uma dica. Quando você não consegue fazer algo, peça ajuda para Deus. Olha, pai, eu quero mudar minha alimentação, eu trouxe para minha consciência que eu preciso. Eu sei, Deus, que eu não tenho andado da forma como o Senhor espera, então se me ajuda a preparar a minha alimentação, me ajuda a me apaixonar pela alimentação saudável, me ajuda a comer bem. A gente tem que espiritualizar tudo, porque se a gente não espiritualizar tudo, a gente vai carnalizar tudo. E a gente sabe, né, que a vontade da nossa carne é vontade imediata. Então, por que quando eu estou estressada eu como um chocolate? Porque me dá prazer imediato, né? O nosso Uhum. corpo, ele pede, ele tem gatilhos e a gente tem que saber burlar esses gatilhos, né? Então, a Uhum. gente precisa estar com o nosso corpo preservado até a vinda do nosso Senhor Jesus. E para que a gente viva essa vida abundante que o Senhor nos promete, porque muita gente fala, ah, mas Deus me promete uma vida abundante. Sim, mas será que você tem Uhum. caminhado para ela? Deus ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa, né? A gente não, Deus ele não vai fazer a nossa parte. Então o que é a nossa parte? É o que a gente está fazendo aqui, buscar conhecimento, botar em prática, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então não adianta a gente aqui se alimentar dessa live maravilhosa, falar de tudo que Deus nos deixou, mas chegar hoje mesmo e sair daqui e comer uma pizza porque é feriado.
né? É muito engraçado porque hoje o meu corpo entendendo que é sábado, olha como é loucura, entendendo que é sábado porque era um feriado, acordei, não tinha hora para acordar, fui fazer um aeróbico, meu corpo entende, nossa, hoje dava de pegar uma refeição livre. Eu fiquei pensando nisso o tempo todo e eu falei, nossa, só porque o meu corpo entende que hoje poderia ser sábado, ele me pede uma refeição livre. Então, como a gente tem que ficar se controlando o tempo todo, trazendo para consciência o que pode e o que não pode, senão a gente erra. E aí eu É ia um dizer para ti antes, monitoramento eterno, né? isso, eu ia dizer para ti antes sobre o domínio próprio. Hoje eu já tenho uma alimentação saudável, graças a Deus, o meu corpo mudou, a minha mente mudou, meu relacionamento com Deus mudou, assim, né? Nem se compara com quem eu era. Mas eu falei, cara, eu quero um pouquinho mais. Esses tempos atrás, tu fez 3 meses, eu acho, sem açúcar, né? Se Sim. desafiou. E eu falei, amor, eu quero mais. Agora vamos fazer um protocolo para eu secar, para eu viver assim, pode deixar eu passar um pouquinho de fome e tal. Isso foi na segunda-feira. Começamos na segunda-feira. Tá tudo bem, segunda-feira, aeróbico todos os dias. Eu comecei esse projeto dizendo que era 3. Agora, nesses 30 dias, vão ser todos os dias. Então, é se desafiar, é ter o domínio próprio. Pô, num feriado eu Primeiro tô fazendo. faz, depois melhora, né? E aí, o que que eu entendi? Eu cheguei na mãe, a primeira coisa que eu vi foi uma caixa de paçoquinha. Eu falei, cara, se eu não tivesse nesse propósito, eu tinha comido pelo menos 2. Aham. Pensei assim, sabe? O que que acontece? Antes eu comia desenfreadamente, né? Vi e comia. Comia as minhas emoções. Aí, quando veio o projeto, eu aprendi a ter consciência. Então, eu não faço todos os dias. Mas quando eu vou, que é uma vez na semana na mãe, tem uma coisinha ou outra, eu sei que eu posso comer, mas com consciência. Então, o que acontece? Eu pensei, pô, se eu não tivesse vindo aqui, não tivesse nesse propósito, eu estaria comendo. E aí tu traz para consciência que tu tá sempre beliscando alguma coisa na casa de alguém. Uhum. E é esses beliscos que faz a diferença. Porque a Sim. gente não contabiliza, a gente não conta, né? É um E isso extra, né? Tava ali em cima, comeu. Mas é importante também ressaltar que não tem problema, né? Comer algo diferente, comer algo num feriado, porque isso faz parte da vida social. isso Mas o que a Paola tá querendo passar na mensagem é que ela quis se desafiar, né? Para ela desenvolver temperança, que é a virtude do autodomínio. Que ela entender que ela pode dizer não para ela, que ela não precisa se mimar sempre que a vontade vem, que ela não precisa ceder todas as vontades. Então é um desafio para ela sentir que ela é dona do corpo dela, né? Tem até outra passagem aqui sobre temperança que eu gosto muito, que é essa virtude do autodomínio, que diz: a falta de temperança traz automaticamente muitos males, problemas e conflitos entre nós mesmos. Pois sem controle, sem domínio próprio, os impulsos exagerados da carne irão nos dominar e nos levar à morte. Então, assim, não ter controle do teu corpo em vários sentidos, né? Porque hoje o mundo tá cheio de exagero. Então, tudo é exagerado. Tu vai lá no McDonald's e por R$ 1 a mais tu pega uma coca gigante, por R$ 2 a mais tu pega uma batata gigante. E a gente, sem se questionar, só pensa, ah, tá barato, vou comprar. Mas esses R$ 2 a mais faz com que tu se inflame muito mais, que tu passe mal, que tu fique sempre com aquela sensação estufada, sem energia, com sensação de, ai, por que que eu fiz isso mais uma vez? Então, é mais por essa questão, né? Não, eu já cheguei no nível de constância, eu já sou saudável e agora eu quero mais, eu quero realmente me desafiar, eu quero, é por um período, tem começo, meio e fim, ela não vai deixar de comer uma paçoquinha que ela gosta pro resto da não vida. Mas neste momento ela decidiu, não, aqui quem manda sou eu. é quero trabalhar bem o domínio próprio, porque como a gente aprendeu, eu vim de um pulo, né? De não saber fazer nada para aprender a ter constância numa alimentação. E é como eu disse, não é sobre fazer dieta, é sobre você ter um estilo de vida saudável. Saber o que comer, saber colocar a proporção dos seus vegetais, saber da tua proteína, do teu carboidrato, quantidade, saber que isso é importante para o nosso corpo, o que que aquilo ali vai ocasionar, vai nos gerar energia, né? Então, só que eu já vinha nessa constância, então eu falei, agora eu preciso me desafiar um pouco mais. Então, o que que eu vou fazer para me desafiar mais? Falei, nossa, agora eu quero dar uma secadinha. Já aprendi, então agora eu vou trabalhar o meu a dieta, mas o meu corpo. O que que no meu corpo hoje Melhorar eu o que acho já que precisa, tá bom. né? O que que eu acho que precisa melhorar? Então eu vou dar uma secada.
Aí fui ali. E aí eu vi, porque a gente aprende muito quando a gente se desafia. E aí eu vi que esses gatilhos foram acontecendo. Poxa, se fosse feriado e eu não tivesse esse propósito, eu não estaria correndo. Se eu não tivesse nesse propósito no feriado, eu tinha ido na manhã e tinha comido. Então, eu não tinha feito aeróbico e ainda tinha comido um docinho. Então, para a gente ver que esses gatilhos, eles estão ali o tempo todo e que a gente precisa, né, cuidar deles. Até porque, falando no que tu acabou de dizer sobre o que a Bíblia diz, lá em Tiago 4,17, diz que se quando nós sabemos que nós devemos fazer algo e não fazemos, é pecado. Então, se a gente sabe que a gente precisa cuidar do nosso corpo e não cuida, é pecado. Se a gente sabe que a gente está colocando um alimento que vai inflamar o nosso corpo, que vai destruir, que vai nos dar diabetes lá na frente, é pecado. E a gente precisa trazer isso para a consciência. Sabe? Quando nós não nos alimentamos o nosso corpo, a gente disse agora, a gente fica mal-humorado, por exemplo, não temos ânimo de fazer nada e, consequentemente, vai fazer com que a gente não pense de uma forma mais consciente. Então, olha como a alimentação ela está ligada no nosso dia a dia. Por eu não me alimentar bem, eu fico estressada, eu fico mal-humorada, eu não tenho uma consciência do que eu estou fazendo de forma tranquila, de forma correta, e aí eu como qualquer coisa, eu faço pensamento. eu trabalho de qualquer jeito. Então, se a gente sabe que a gente precisa fazer e não faz, é pecado, né? A Bíblia nos adverte quanto a isso. E depois a gente culpa a genética, né? Ah, é que tu não sabe como é que é a minha família. Eu tenho. Todos os meus familiares têm diabetes, então é normal, né? Eu ter diabetes. Ah, minha família inteira tem pressão alta. Já veio lá dos meus pais, eu adquiri isso, mas é uma coisa que, né, de família. E eu, gente, eu falo muito isso. Porque realmente, né, a genética pode influenciar, mas quando eu pergunto, tá, peraí, tua família toda tem diabetes, então é genético, ok, mas como que é a alimentação na tua família inteira? Às vezes não é porque é genético, é porque todo mundo se alimenta mal. Então é normal que todos tenham diabetes. Ah, todos meus irmãos têm pressão alta. Como que teus irmãos se alimentam? Todos eles têm um padrão de alimentação ruim, de sedentarismo. Então não é a genética. Eu gosto muito de dizer que a genética é uma arma na nossa mão. Então a arma tá ali, mas quem vai atirar o gatilho é você, com os seus hábitos, com as suas escolhas, com a sua alimentação. Então, às vezes a gente coloca a genética como uma muleta, né, para se apegar nela como comodismo. Não tenho o que fazer, é a minha genética, é de família, mas quase nunca o problema é esse. O problema normalmente está no que você está comendo, no pouco que você está dormindo e nos seus hábitos. É sobre isso, é até uma desculpa, às vezes, para poder comer, porque a gente sabe que é difícil, né? Que tem o vício de comer muita fritura, de comer muito doce, e aí se esconde atrás dessa doença genética, né? Para que tá fazendo? Beleza, é genético, mas você vai fazer algo diferente ou você vai ficar fazendo o que todo mundo fez? Se para todo mundo deu errado, será que se você fazer diferente agora, não vai melhorar pelo menos um pouco? Será que não é válido, né? Então, é sobre tudo isso, né, Lê? Que a gente comentou agora. É sobre trazer ciência, é sobre fazer diferente, é sobre buscar realmente se amar. E a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E como que a gente vai amar o próximo se a gente não se aceita? Quantas vezes, quantas mulheres eu ouço dizer que se olham no espelho e que não se veem, que não gosta. Eu ouvi essa semana uma mulher dizer assim, que não gosta do que ela vê. Ela nem se aceita. Ela nem se trata ela como ela. Eu não gosto dessa pessoa que eu vejo. Dessa pessoa que eu vejo, mas ela tá falando dela. E por que que ela não gosta? Porque ela, primeiro, não tem identidade de filha revelada, porque se ela tiver, ela vai andar conforme a Bíblia diz, e andando conforme a Bíblia diz, a gente anda de forma saudável, né? A gente começa a ter consciência, e o que nós precisamos entender é que tudo na vida é um processo. Não é você não está falando isso aqui hoje e amanhã você vai ser 100% diferente, mas você vai construir isso ao longo da sua vida. Você vai dando passo a passo, de degrau por degrau, e quando você vê, você conseguiu. Porque se eu olhasse para quantas vezes eu tentei com uma nutricionista, eu sempre disse, amor, não vai dar. Amor, não é do jeito que eu achava que era. Amor, eu não consigo, é só por um tempo. E se eu tivesse desistido no caminho, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje eu não teria visto que é possível, né? E a gente precisa caminhar com pessoas que estão no lugar que a gente quer chegar. Então, por exemplo, se você
sobrepeso, e se você tem amigas que gostam de comer muita coisa que você gosta de comer, de se alimentar de uma forma errônea, o que acontece? Talvez se afastar um pouquinho dessas amizades por um tempo, até que você consiga dominar, até que você consiga ter o domínio próprio, vai ser necessário. Por quê? Porque imagina um fumante querendo parar de fumar e continuando andando com amigos que só fumam, vai ser muito mais difícil, não vai conseguir. Então se afasta por Faz um tempo, sentido. crie um domínio próprio, consiga e depois volte e mostre para todo mundo que é capaz. Você vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Então, saber respeitar o processo também é muito válido e muito preciso. Uau, maravilhosa. Então, já para encerrar, porque a gente tem só 1 hora aqui, né? Senão a live encerra. Eu estava falando para vocês que o mundo tá cheio de excesso. Ela falou aqui um pouco sobre, não tem como andar com tu quer parar de fumar, não tem como andar com quem tá fumando. Realmente não faz sentido. Mas tem o excesso da comida, da bebida alcoólica, do açúcar, da cafeína. A Paola, inclusive, passou por isso. E eu queria te perguntar nesse finalzinho da live, né? Como que tu encontrou a tua nutrição mais leve? Em que momento, assim, que tu teve essa virada de chave? Como que é hoje a tua alimentação? Como que tu lida com tudo isso? Fala um pouquinho pra gente. Vai parecer que eu tô puxando saco, mas não é, não. Eu mudei literalmente depois que eu te conheci, de verdade. Eu falo que tu é um presentinho do céu pra minha vida, né? A tua nutrição, ela diz tudo, né? Nutrição mais leve. E realmente é essa leveza que fez eu me apaixonar, né? Tu falou aí do café, mas não foi só o café, foi ter a consciência, foi me apaixonar por legumes. Eu não gostava. Tu falou no início da live que muitas vezes a gente traz coisas da nossa infância. Então eu lembro de, no meu colégio, por 2 vezes eu vomitar porque eles faziam eu comer purê de abóbora e purê de cenoura. Então, eu nunca gostei de legumes, nunca gostei de salada, nada. E aí, quando eu te conheci, a forma como você conduzia as coisas, a forma como você apresentou os tipos de salada, a forma como você disse pra gente as alternativas que dava de fazer, eu comecei a experimentar. E hoje eu sou viciada em legumes, meu Deus. Então, eu aprendi a fazer. Então, o que eu lembrava? O que eu trouxe para minha consciência? Quando fazia muito mole, lembrava, trazia gatilhos das vezes que eu não queria comer. E aí falou, tem outras formas de fazer. E se fazer assim, se fazer no air-fry, se fazer um misto. Então, eu aprendi a cozinhar, não deixando muito cozido. E aí, colocando uma gotinha ali de azeite de oliva com oréganozinho, colocar no air-fry. E hoje eu como com chips. Olha só, coisa gostosa. E como que tu sentiu, Paola? Como que tu sentiu que essa nutrição mais leve te conduziu a um emagrecimento definitivo? Lê, a gente comendo, a gente consumindo aquilo que a gente precisa, vai nos dar o corpo que a gente quer, né? Vai nos dar o corpo que a gente quer. Porém, acredito que me apaixonar pelo processo foi o que me conduziu até aqui. Então, todas as nutricionistas que eu fui, só o fato de dizer não, não pode comer isso, vai tirar aquilo, já criava um bloqueio no meu cérebro e fazia aquele processo ser ruim, fazia que eu não desejar aquele processo. E quando eu te conheci, que tu falou para mim, tu deixou eu continuar comendo tudo que eu amava. Então, tu fez esse processo ser mais leve, porém com consciência. Então, tu falou, Paola, ao invés de 12 xícaras, vamos tomar 2 ou 3. Para quem tomava 12 xícaras de café. Eu falei, amor, ela não me tirou o café. Ela disse que tá tudo bem, ó, ela deixou 2 ou 3. E aí, o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu posso 2 ou 3. Então, eu fui me controlando. Fui me controlando. Teve vezes que eu tomei só um, que eu tomei 2. Eu falei, uau, é possível. Mas por quê? Porque você não tirou. Então, eu acredito que me fez chegar até aqui foi o fato de eu poder consumir, de eu entender que eu poderia consumir tudo que eu já consumia, mas de forma consciente. Então, foi aonde a gente foi lá, reduzir o café. Hoje eu não sou mais tão viciada em café. Hoje eu tomo 2, 3 xícaras de café. Antes era 12. E eram 2, 3 vezes passando café em casa. Então, são hábitos que você me fez ver que eu poderia criar que eu não via. É como se fosse o óbvio que precisava ser dito. Então, eu falo, Paola, de vez em fazer café de manhã, vamos talvez fazer um chá. Então, só o fato de eu não fazer café de manhã, eu já era 4, 5 xícaras a menos no dia. Então, quando que eu ia passar um café? Depois do almoço. E aí, eu estava conseguindo tomar aquele café. E aí, o que acontecia antes?
eu via que eu fazia muito café e aí ele estava sobrando. Eu tomava no hábito para não sobrar. Então, eu comecei a reduzir a quantidade de café que eu fazia, né? E aí, tu trazer isso para a consciência, saber que você não precisa. Eu falava pro meu marido, amor, ele falou, nossa, Paula, para que tudo isso de café e tal? Ele falou, amor, mas eu deito e durmo. Ele falou, cara, tu deita e durme, mas tu não descansa, o teu corpo não descansa, porque tu se bate a noite toda. Eu não via, mas ele via. Então, às vezes, a gente consome alimentos pensando que está tudo bem, mas na verdade ele causa vários sintomas no nosso corpo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, o que me fez chegar até aqui, eu acredito que foi você não ter dito não para nada do que eu já consumia, ter feito eu criar estratégias para realmente diminuir aquilo que inflamava o meu corpo, sem deixar de consumir. E acho que é isso, sabe? As estratégias que a gente usou para água, eu não consumia muita água, então, de certa maneira, eu era meio inchada, o meu corpo refletia de outra maneira. A gente sabe que a gente fica estressada, que a nossa memória já não pensa da mesma maneira quando a gente está em déficit de água. E aí, falou, Paula, coloca, vamos criar um hábito, coloca uma na geladeira, coloca uma no teu escritório, coloca uma isso. E aí, quando tu vai olhando a água, tu vai tomando, aqui eu já estou tomando a água também. Então, eu acho que o fato de Deu não certo. deu certo. Exatamente. E a pergunta final que eu quero te fazer é: hoje tu sente que a tua vida tá mais leve, não só do emagrecimento, mas esse emagrecimento mais leve deixou a tua vida mais leve? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque, que nem eu te falei, o fato de tu ter a consciência do que tu tá fazendo, tu não tem a consciência só da comida. Reflete em tudo na tua vida, tudo que tu vai fazer. Poxa, eu vou ler a Bíblia, tá? Então eu vou ler a Bíblia. Antes eu lia a Bíblia de qualquer jeito. Não, se eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Se eu vou comer, eu vou comer. Então antes era comendo com o celular do lado, agora a gente está deixando o celular para lá e vivendo o nosso momento. Eu, meu marido e meu filho conversando, olho a olho, tendo a consciência do que colocar no prato. Então, certamente deixa mais leve, né? Algo que mudou a minha vida, a mastigação. Eu era uma pessoa que não mastigava, eu colocava ali, engolia, colocava ali, engolia. E isso é muito importante dizer, porque eu era chocolatra até te conhecer. E uma mentoria tua, quando tu falou, gente, o prazer de vocês está na boca. Enquanto vocês mastigam, vocês têm prazer. Quando vocês engolem, já não tem mais prazer. E aí, o que que eu lembro? Que eu comi uma barra de chocolate, olhando um filme na frente da televisão. Quando eu ia pegar, cadê? Acabou. Nossa, mas eu já comi tudo e tô com vontade de comer mais. Por quê? Porque eu não tinha consciência, porque eu não deixava na boca e aquilo ali inflamava o meu corpo. Uhum. Quando eu trouxe para a consciência, além de eu saborizar melhor a comida, saborear melhor a comida, eu como menos, eu como o que meu corpo precisa e tá tudo ótimo. Antes eu ia no sushi, por exemplo. Isso aí foi o que mudou a minha vida. Eu ia no sushi, ia lá, pegava, pagava mais caro e achava que o meu corpo tinha que fazer valer a pena eu ter pago aquele caro. E comia de tudo e saía de lá assim, como se não houvesse amanhã. E quando a gente conversou que eu trouxe para a consciência o poder da mastigação, diminuiu o meu gasto. Por quê? Porque eu aprendi que eu posso comer, mas eu não preciso comer até me empanturrar. Então, o que que eu faço? Eu acho que eu fui uma vez só no livro, nunca mais, desde que eu te conheci, uma vez no livro. E não comia até me empanturrar. O que que acontecia? A gente vai, amor, eu quero hoje comer no shopping. Eu quero comer um sushizinho. Lê, eu vou ali, pego de 10 a 12 peças de sushi. Só Uhum. pelo fato de ter pouco, eu como devagar. Aí eu Uhum. vou saborear, deixo bem na boca. Quando eu vejo, eu comi 10 peças, sobra 2, 3 no meu prato. Sabe? Então eu vejo Consciência, né? de você ter a consciência do que você está fazendo, a importância da mastigação e como tudo reflete no seu corpo. Porque hoje eu gasto menos, como o que eu preciso e ainda sobra no prato. Então, Uhum. assim, mudou a minha vida assim, o meu relacionamento com Deus, o meu tratamento com o meu esposo, a comida que a gente come. Eu me apaixonei por fazer comida. Então, assim, o meu marido dizer isso pra mim, que uma coisa é quando a gente fala da gente mesmo, outra coisa é quando as outras pessoas falam, né? E aí o Lucas vem e fala, nossa, amor, que comida gostosa, sabe? Por quê? Porque eu peguei amor pela coisa. Então, hoje eu gosto de me alimentar bem, eu tenho consciência do que eu faço, eu me apaixonei, assim, de uma forma extraordinária. Acredito que por saber que é possível, sabe? Por ter uma vida tentada e não conseguido e hoje ver que é possível. Que bênção, que imagina pra mim ouvir tudo isso, né?
Eu não gosto de falar que eu transformo a vida de ninguém, porque eu não transformo. Você tem que estar aberta a receber tudo isso. Então, eu passo o conhecimento, eu te ajudo, te auxilio, seguro na tua mão, vou contigo, né? Te conduzo até o teu resultado, te dou apoio quando a dificuldade vem. Mas quem está aberta à transformação é tu. Então, eu queria te dar parabéns, porque desde que eu te conheço, desde a nossa primeira consulta, nossa, tu evoluiu assim, drasticamente, né? A mudança, como tu falou, não foi só no emagrecimento, mas foi em todas as áreas da tua vida. Então, obrigada por ter aceitado esse convite. Por mim, eu ficava aqui a noite toda, mas às 8h30 encerra essa live, que a gente só pode falar por 1 hora. Mas foi muito bom, foi uma conversa muito gostosa e a gente vai com certeza marcar mais vezes por aqui. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. É um presente no céu para minha vida. Não sei o que seria da minha vida sem você. Obrigada de contar. Obrigada. Amo tua vida e a gente vai conversando aí depois em outro momento. Vamos contar para vocês de um projeto social de autocuidado que nós temos. Mas fica para outro momento. Beijo, gente. Bom descanso e finalzinho de feriado. Obrigada. Beijo.